As ruas de Samaria, no 9º século antes de Cristo, guardavam histórias que o tempo tenta apagar, mas que a dor insiste em registrar nas pedras quentes daquela terra. O sol do meio-dia castigava o solo seco, e o vento soprava uma poeira fina que entrava pelas frestas das casas humildes, cobrindo tudo com uma camada de cinza e esquecimento. Naquele cenário de desolação econômica e espiritual, o silêncio de uma residência específica era interrompido não pelo som alegre de moedas de prata ou pelo tilintar de utensílios na cozinha, mas pelo peso de uma ausência absoluta. Não havia nada. Nem pão, nem vinho, nem uma promessa de sustento para o dia seguinte. O vazio ali não era apenas material, mas o reflexo de um futuro que parecia ter sido sepultado junto com o provedor daquela família. A nossa protagonista é uma mulher cujo nome a história não preservou em detalhes, mas cuja angústia e resiliência ecoam através dos milênios. Ela era a viúva de um dos membros do grupo conhecido como os Filhos dos Profetas. Seu marido fora um homem temente a Deus, um servo fiel que dedicou sua vida ao ministério sob a liderança espiritual de Eliseu. No entanto, a fidelidade ao sagrado nem sempre garantia prosperidade material naquele período de crises constantes, secas severas e governos que frequentemente ignoravam as necessidades dos mais pobres. Quando ele morreu, não deixou uma herança de terras ou riquezas, mas sim um fardo esmagador de dívidas impagáveis. Para aquela mulher, a transição foi brutal. Ela passou da relativa proteção de um lar, dedicado ao serviço divino, para a vulnerabilidade econômica mais extrema que uma pessoa poderia enfrentar na antiguidade. Para entender a gravidade da situação, precisamos mergulhar na realidade jurídica e social daquela época. No antigo Oriente Médio, as leis sobre o endividamento eram implacáveis e desprovidas de qualquer compaixão sistemática. Não existiam sistemas de falência pessoal, acordos de renegociação ou redes de segurança social como as que conhecemos hoje. Se um homem morresse devendo prata ou grãos, sua família herdava a obrigação integralmente. Se não houvesse bens ou gado para serem confiscados, a garantia real era o próprio capital humano. Os credores tinham o direito legal de levar os filhos do devedor como escravos para trabalharem em suas terras ou casas, até que a dívida fosse considerada quitada pelo esforço físico e pelo tempo de servidão. Essa era a sombra escura que pairava sobre aquela casa. Os filhos daquela viúva, 2 jovens que representavam toda a sua esperança e alegria, estavam prestes a ser arrancados de seus braços para servirem como mão de obra forçada nas mãos de homens que visavam apenas o lucro e o cumprimento da lei fria. O desespero dessa mãe não era silencioso, mas transformava-se em uma força que a impulsionava para buscar uma saída onde outros viam apenas um muro. Ela conhecia o sistema e sabia que o tempo estava se esgotando rapidamente. Ser uma viúva já era um estado de extrema fragilidade social, mas ser uma viúva endividada com filhos, em perigo iminente, era uma sentença de morte para a dignidade daquela família. É nesse momento de escuridão absoluta que ela toma uma decisão fundamental. Ela não vai à praça pública pedir esmolas aos passantes, pois sabia que algumas poucas moedas de cobre apenas adiariam o inevitável por alguns dias. Em vez disso, ela decide procurar Eliseu, o profeta que sucedera o grande Elias. Ela não buscava apenas assistência financeira momentânea, mas sim uma direção profética, uma intervenção que pudesse vir de uma esfera superior àquela que a oprimia tão duramente. Ao encontrar Eliseu, o seu clamor é pungente e carregado de uma honestidade brutal. Ela apresenta o seu caso com a clareza de quem já chorou todas as lágrimas possíveis em noites de vigília. Ela lembra ao profeta que seu falecido marido era um servo fiel e temente ao Senhor, estabelecendo ali um vínculo de responsabilidade espiritual e comunitária.
A resposta de Eliseu, no entanto, começa com uma pergunta que parece quase irônica diante de tamanha escassez. Ele pergunta o que ela tem em sua casa. A resposta da mulher revela o fundo do poço de sua existência material, pois ela afirma que sua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Aquela pequena botija, provavelmente um frasco de barro pequeno e quase vazio, era tudo o que restava entre a sua família e a destruição completa de seus laços familiares. Para o espectador moderno, uma botija de azeite pode parecer um item insignificante, mas no contexto do 9º século a.C., o azeite de oliva era a espinha dorsal da sobrevivência e da economia. Ele era o ingrediente básico para a alimentação, misturado à farinha para criar o pão cotidiano. Era o combustível essencial para as lâmpadas, garantindo a única fonte de luz nas noites escuras de Israel. Funcionava como medicamento para curar feridas e como cosmético para proteger a pele contra o clima árido. Mais do que isso, o azeite era uma forma de moeda de troca fundamental. Ter apenas uma botija restando significava que ela estava literalmente na sua última reserva. Era o símbolo do fim da linha, o último recurso antes do abismo. Se aquele azeite acabasse, não haveria mais luz, não haveria mais pão e, inevitavelmente, não haveria mais como manter seus filhos em liberdade. A atmosfera naquela pequena casa era de uma melancolia profunda, com o ritmo lento de respirações contidas e corações que batiam, acelerados pelo medo do que viria a seguir. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte para a gente nos comentários de onde você está assistindo. O peso da realidade batia a porta de madeira envelhecida com uma força assustadora e real. O som metálico que ela ouvia não vinha de moedas sendo pagas para a sua libertação, mas das batidas pesadas dos credores que já não aceitavam mais desculpas ou adiamentos. Eles não queriam mais promessas vãs. Eles queriam os meninos. Eles queriam os braços fortes e a juventude dos seus filhos para compensar a prata que o falecido marido não conseguiu pagar em vida. O tempo de lamentar havia acabado, e cada segundo agora contava como se fosse uma eternidade de tensão. A instrução que Eliseu estava prestes a dar desafiaria toda a lógica humana daquela mulher e de seus filhos, exigindo uma fé prática que ia muito além da simples esperança. Ela estava prestes a entrar em um processo que transformaria seu vazio absoluto em um reservatório transbordante de milagres. Mas para isso, ela precisaria encarar seus vizinhos e a sua própria escassez de uma forma que nunca havia imaginado anteriormente. O ambiente estava tenso, a pressão social e econômica era máxima, e o destino daqueles 2 jovens dependia inteiramente do que aconteceria nas próximas horas dentro daquelas paredes de pedra fria e silenciosa. Eliseu não respondeu ao clamor daquela mulher com uma promessa vaga de conforto ou com uma moeda de prata tirada de sua própria túnica. Em vez disso, ele lançou uma pergunta que cortou o ar como uma lâmina afiada, obrigando a viúva a desviar o olhar do seu medo paralisante e focar naquilo que ela ainda possuía, por menor que fosse. "O que tens em casa?" ele perguntou. Essa indagação carrega um peso pedagógico profundo que ressoa através dos milênios e serve como uma lição de ativação para qualquer pessoa em crise. Frequentemente, em momentos de desespero absoluto, nossa tendência humana é olhar apenas para o que nos falta, para os espaços vazios, deixados pelas perdas e pelas dívidas impagáveis. No entanto, o profeta estabeleceu ali um protocolo de ação que utilizava uma base pré-existente para manifestar o extraordinário. O milagre não seria criado do nada absoluto, mas a partir da honestidade de reconhecer o pouco que ainda restava na despensa. Quando a mulher respondeu que sua serva não tinha nada em casa, senão uma botija de azeite, ela estava definindo o ponto de ancoragem para a sua própria libertação. A instrução seguinte de Eliseu foi, no mínimo,
inusitada e exigia uma ruptura completa com a lógica da autopreservação. Ele não disse para ela ir ao mercado vender a última gota de óleo ou para pedir esmolas na entrada da cidade. A ordem foi para que ela saísse pelas ruas de Samaria e pedisse vasos emprestados a todos os seus vizinhos. Mas havia uma condição específica e crucial que o profeta enfatizou. Esses recipientes deveriam estar vazios. Imagine a complexidade psicológica e social desse ato para aquela mulher. Ela já estava marcada pelo estigma da viuvez e pela sombra da falência, e agora precisava bater de porta em porta, não para pedir pão ou um pouco de trigo, o que seria compreensível e até esperado, mas para pedir espaço oco. Pedir algo vazio é, em essência, um ato de exposição pública da própria fé e esperança. É dizer à comunidade que você está se preparando para algo que ainda não se manifestou aos olhos naturais. Seus filhos, os mesmos jovens que estavam sob a ameaça iminente de serem levados como escravos pelos credores, tornaram-se os mensageiros dessa missão improvável. Podemos visualizar esses dois meninos percorrendo as ruelas estreitas e empoeiradas da cidade, batendo nas portas de madeira grossa e enfrentando os olhares curiosos, e muitas vezes julgadores da vizinhança. A cada porta que se abria, a pergunta se repetia com uma voz que misturava timidez e determinação. A senhora teria um vaso, uma jarra, ou qualquer vasilha de barro que pudesse nos emprestar por algumas horas? Os vizinhos, cientes da situação precária daquela família, devem ter trocado olhares de estranhamento e dúvida, porque uma mulher que não tem o que comer precisaria de dezenas de recipientes de todos os tamanhos. Essa mobilização social foi o primeiro estágio do milagre. A fé daquela viúva não ficou trancada entre quatro paredes. Ela precisou de pernas e de muita coragem para se tornar pública antes de se tornar produtiva. A ordem de Eliseu continha uma cláusula de escala que determinaria o tamanho da sua vitória futura. Não peças poucos. Aqui reside um segredo fundamental sobre a generosidade divina e a capacidade de recepção humana. O profeta estava ensinando que o limite da bênção não estava na fonte, que é inesgotável, mas no reservatório que ela seria capaz de providenciar. Se ela trouxesse 10 vasos, o azeite encheria 10. Se trouxesse 100, o azeite encheria 100. A escassez da viúva estava sendo combatida pela sua própria diligência em buscar mais espaço para o transbordo. Era um exercício de expansão mental e física. Cada vaso carregado pelos filhos para dentro daquela pequena casa era uma declaração silenciosa de que eles acreditavam em um amanhã diferente daquele que as dívidas prometiam. A casa, que antes parecia oprimida pela presença invisível e pesada da cobrança, começou a ser preenchida por formas variadas de cerâmica, pedra e barro. Eram vasos grandes, pequenos, largos e estreitos, cada um com sua própria história e procedência, mas todos unidos por uma característica comum: a vacuidade pronta para ser preenchida pela providência. Essa fase da história revela uma psicologia da fé muito específica. Eliseu não pediu que ela buscasse recipientes cheios de alguma coisa que pudesse ser aproveitada. O milagre precisava de vazio para operar. Muitas vezes, o que impede uma nova fase de prosperidade ou de milagres em nossas vidas não é a falta de recursos externos, mas a falta de espaço interno desocupado e pronto para receber o novo. A viúva estava sendo treinada para entender que seu papel era providenciar a estrutura, enquanto o papel do profeta era liberar a palavra que ativaria o sobrenatural. Quando o último vaso foi finalmente colocado dentro da habitação, a cena era quase surreal e carregada de uma tensão silenciosa. Onde antes havia apenas o silêncio do desespero e uma botija solitária em um canto escuro, agora existia um verdadeiro exército de recipientes ocos ocupando cada centímetro do chão, dos bancos de madeira
e das mesas rústicas. A casa estava lotada de nada, mas aquele nada era a matéria-prima para o tudo que estava por vir. Foi então que a parte final e mais íntima do protocolo de Eliseu precisou ser executada. O profeta instruiu que, após recolher todos os vasos, ela deveria entrar em sua casa e fechar a porta sobre si e sobre seus filhos. Esse comando de isolamento é fundamental para compreendermos a natureza do que estava prestes a acontecer. O milagre não era um espetáculo público planejado para satisfazer a curiosidade dos céticos de Samaria ou para humilhar os credores diante de uma multidão na praça. Era um processo de intimidade familiar, de gestão da fé em um ambiente protegido e de preservação da santidade do momento sagrado. Ao fechar a porta, a viúva separou o mundo exterior, cheio de barulhos, cobranças e vozes de incredulidade, do ambiente interno, onde a física da fé começaria a operar. Dentro daquele recinto fechado, o tempo parecia ter uma densidade diferente. A luz do sol entrava apenas por pequenas frestas nas paredes de pedra, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar imóvel. A viúva olhou para os seus filhos e depois para a pequena botija de azeite em suas mãos, que ainda se sentiam trêmulas. Aquele pequeno frasco de barro era o único recurso real e tangível em meio a um mar de expectativas vazias distribuídas pelo cômodo. O protocolo estava completo. A mobilização social havia sido feita com sucesso, os vasos estavam devidamente posicionados e o mundo exterior fora deixado do outro lado da pesada porta de madeira. O que aconteceria a seguir desafiaria as leis conhecidas da natureza e transformaria para sempre a identidade e o futuro daquela família. No entanto, o milagre ainda exigia que o primeiro passo de derramar fosse dado com uma confiança absoluta de que o vazio não permaneceria vazio por muito tempo. Ela precisava começar a inclinar a botija sobre o primeiro vaso, um gesto de obediência simples que desencadearia uma reação em cadeia capaz de romper as correntes da escravidão que ameaçavam o futuro de seus filhos. A atmosfera estava carregada. Os corações batiam em uníssono e o destino de uma linhagem inteira dependia agora do fluxo contínuo daquele azeite precioso. A mão da viúva estava firme agora, uma estabilidade que ela não sentia há muitos meses. O medo que antes a paralisava fora substituído por uma expectativa silenciosa e quase elétrica. Ela posicionou a pequena botija de barro sobre o gargalo de uma das grandes jarras que haviam sido emprestadas pelos vizinhos. Os dois filhos observavam com os olhos arregalados e a respiração suspensa. Quando a mulher inclinou o pequeno frasco, um fio de azeite dourado e límpido começou a verter. O som do líquido atingindo o fundo seco da cerâmica ecoou no quarto fechado, como o primeiro acorde de uma canção de libertação. O que aconteceu naquele instante desafiou todas as leis da física e da termodinâmica conhecidas no 9º século antes de Cristo e também as de hoje. A pequena botija, que mal continha o suficiente para uma última refeição, transformou-se em uma fonte inesgotável. O azeite fluía de forma constante, sem interrupções, mantendo uma textura perfeita e um brilho que parecia carregar uma luz própria. O milagre estava ocorrendo no ambiente privado da casa, longe dos olhares curiosos, provando que as transformações mais profundas da vida geralmente começam onde ninguém está olhando. A gestão daquele milagre tornou-se um esforço familiar, coordenado e rítmico. Não era um evento para ser assistido passivamente, mas para ser operado com diligência. A viúva mantinha o fluxo constante, enquanto seus filhos se moviam com uma agilidade que misturava espanto e alegria. Um dos jovens trazia os vasos vazios, posicionando-os com precisão sob a fonte dourada, enquanto o outro carregava os recipientes cheios para os cantos da sala, organizando o estoque da nova fortuna da família. Havia uma conexão profunda entre eles.
O milagre estava curando não apenas a conta bancária daquela casa, mas também a alma daqueles jovens que, horas antes, esperavam apenas pela servidão. O azeite continuava a jorrar. Encheu jarras largas, potes estreitos, bacias de pedra e grandes talhas de barro. O aroma de azeitonas frescas e puras preencheu o ar, expulsando o cheiro do mofo e da escassez que por tanto tempo habitou aquele lugar. A cada vaso preenchido, a esperança ganhava corpo e peso. O milagre respeitava a estrutura que eles haviam preparado. Se a viúva tivesse parado de pedir vasos, se os filhos tivessem se cansado de buscar recipientes, o milagre teria encontrado o seu limite na falta de espaço. Mas eles persistiram até que cada centímetro da casa estivesse ocupado por aquele ouro líquido. Chegou o momento em que a viúva olhou para o lado e disse ao filho que lhe trouxesse mais um vaso. O jovem, olhando ao redor e vendo todas as vasilhas transbordando de azeite límpido, respondeu que não havia mais nenhum vaso disponível. No exato instante em que a capacidade humana de receber chegou ao fim, o fluxo divino também cessou. O azeite parou de correr. Essa é uma lição poderosa sobre a dinâmica entre o suprimento e a capacidade. O azeite não parou porque a fonte secou, mas porque não havia mais onde ser depositado. A estagnação do milagre foi determinada pela limitação do espaço providenciado, não pela escassez do recurso. A viúva não correu para a janela para gritar aos vizinhos, nem se perdeu em uma comemoração vazia. Ela seguiu o protocolo da honra e da direção profética. Ela foi até o homem de Deus e contou o que havia acontecido. A resposta de Eliseu foi prática e transformadora. Ele não disse para ela fazer um banquete ou ostentar a nova riqueza. Ele disse para ela vender o azeite, pagar todos os seus credores e viver do que sobrasse junto com seus filhos. Naquele momento, a identidade daquela mulher mudou radicalmente. Ela entrou no quarto fechado como uma devedora desesperada e saiu dele como uma empreendedora bem-sucedida. O milagre não servia apenas para o consumo imediato, mas para estabelecer uma base de liberdade financeira duradoura. Ao pagar as dívidas, ela estava comprando de volta o futuro de seus filhos. Ela estava quebrando as correntes de um sistema opressor, usando o recurso que ela já tinha em mãos, mas que precisava de uma ativação sobrenatural. Se trouxermos essa narrativa para a nossa realidade no ano de 2026, percebemos que os princípios permanecem intactos. Muitos de nós estamos cercados por vazios. Temos carreiras que parecem ocas, propósitos que parecem secos e finanças que parecem um abismo de dívidas. Frequentemente, olhamos para fora esperando que um governo, uma loteria ou uma pessoa mágica resolva nossos problemas, ignorando a pergunta fundamental de Eliseu. O que você tem em casa? O milagre de 2026 começa com a coragem de olhar para o que restou e acreditar que aquilo é o suficiente para o transbordo, se for colocado sob a direção certa. O azeite simboliza a resiliência humana e a presença do Espírito que nos capacita a ir além das circunstâncias. Ele nos ensina que, para receber o novo, precisamos primeiro limpar o espaço e remover o que é inútil para dar lugar ao que é essencial. Os vasos vazios da viúva representam a nossa disposição de admitir que precisamos de algo maior, enquanto o fechamento da porta representa a necessidade de foco e privacidade para construir nossos sonhos longe do ruído das redes sociais e das críticas externas. Esta história não é apenas sobre a economia da antiga Samaria, mas sobre a física da fé que atravessa os milênios. Ela nos convida a preparar os nossos vasos, a buscar a nossa estrutura e a agir com a certeza de que a providência acompanha a obediência. A viúva e seus filhos nunca mais foram os mesmos. Eles aprenderam que a escassez é um estado temporário, mas os princípios do reino são eternos. Eles descobriram que a união familiar
e a direção profética podem vencer qualquer sistema de opressão. Ao encerrarmos essa jornada por Samaria, olhe para a sua própria vida. Quais são os vasos que você precisa preparar hoje? Qual é a porta que você precisa fechar para que o milagre possa fluir sem interrupções? O transbordo é possível, mas ele exige o movimento de inclinar a botija e a perseverança de continuar derramando, mesmo quando os olhos naturais não veem nada além de barro seco. Se você acredita que sua história também pode mudar e que o tempo de escassez está chegando ao fim, este é o momento de firmar esse compromisso com o seu futuro. Escreva agora mesmo nos comentários a frase: "Minha casa transbordará". Que essa declaração seja o marco inicial da sua própria transição de devedor para alguém que vive da abundância que a vida e a fé podem proporcionar. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossas próximas explorações históricas e espirituais. No próximo vídeo, vamos mergulhar na história do exército invisível que cercava Eliseu, revelando que há muito mais acontecendo ao nosso redor do que os nossos olhos físicos podem captar. Prepare o seu coração, pois o transbordo é apenas o começo de uma jornada muito maior. Até a próxima descoberta.